Em Três Mulheres com Máscara de Ferro, os personagens surgem em cena como que petrificados num sepulcro móvel vertical. E surgem-nos assim, não por vontade de Agostina, já que o texto, um inédito datado de março de 1998, nem é um texto dramatúrgico, mas por vontade de João Lourenço. Vê no texto, o encenador, a própria condição feminina, um tanto de metáfora, outro tanto de aforisma, que é assim a escrita de Agostina, As Mulheres em Agostina. E são três aqui: a Quina, de Sibila, a Fanny, de Fanny Owen, e Ema, de Val Abrão. E dialogam as três sobre o ser-se mulher num universo literário onde o poder paternal é presente, é poder. Foi Mónica Baldac, a filha de Agostina, quem propôs a João Lourenço o reinventar do texto para palco. Um desafio ao qual o encenador acedeu de pronto e sobre o qual duvidou ser possível reinventar o que quer que fosse. Achei que o texto era profundo, era muito filosófico, mas muito denso, porque aquilo tinha 6 páginas. Mas 6 páginas construídas, como a Agostina faz. Aquilo era construído de princípio ao fim com uma ideia concreta sobre as 3 figuras. Mas eu não senti espaço para poder dirigir, para poder encenar onde é que eu cabia ali, porque aquelas palavras têm que ser ouvidas, não podem ser só ditas por uma atriz. Dei a ler à Vera Sampaio Lemos, que disse a tal palavra mágica depois de ler, e porque é que isto não poderá ser um libreto. E Eurico Carrapatoso fez de Três Mulheres com Máscara de Ferro um libreto. Eu creio que o compositor procurou primeiro que se percebesse bastante bem o texto. Encontrar não uma escrita seca, uma escrita até bastante melódica, mas que não pusesse nunca em causa a compreensão do texto, que era vital neste caso. Depois, tornar claro o que as 3 personagens teriam em comum e que teriam cada uma de específico. E há, digamos, características na música escrita para cada uma delas que as faz, digamos, ter as suas qualidades pessoais. Isso foi uma coisa que eu procurei puxar ao máximo para que isso fosse evidente. Três Mulheres com Máscara de Ferro é a primeira ópera que no Teatro Aberto se constrói de base. Eu já tenho dirigido muitas óperas, mas são óperas que são óperas conhecidas, não é? Eu tenho uma nova leitura sobre elas, com certeza, mas nunca fazer realmente de raiz, que isto envolve escolher o compositor, porque os compositores já me pareciam escolhidos, não é? Escolher o maestro. O facto de ser uma obra escrita agora funciona como qualquer outra partitura. A primeira pessoa a ter a ideia completa é óbvio que é o compositor. Passando-me para as mãos, claro que ele aceita que eu, ao fazer, a reinterprete, porque é inevitável. Eu costumo dizer de brincadeira que vivo ou morto, trato-os da mesma maneira, com o mesmo respeito e o mesmo desrespeito. Desde que Mónica Baldac enviou a João Lourenço o texto, passaram-se meses. A récita de estreia foi na Gulbenkian, por ocasião do 92º aniversário de Agostina. A construção do espetáculo é meticulosa, para que nenhuma palavra se perca, para que nenhuma intenção se perca. Há um trabalho de aprendizagem do papel com cada um dos cantores, isolado. Depois, a seguir, é o trabalho de junção, digamos, da parte musical à parte cênica, que em princípio deve caminhar toda para o mesmo sítio, e a última peça a entrar são os músicos, que ensaiam à parte e depois se juntam ao todo. Agostina não assistiu à estreia. Dizia ironicamente, ou não fosse Agostina como é, que a música não lhe interessava assim tanto. Ela ia gostar de ver as suas palavras envolvidas pela música. Claro que ia fazer reparos, porque eu nunca vi a Agostina não fazer reparos, mas eu até gostava de ouvir esses reparos. Não disseste o que é o principal? Não disseste o que é o principal, Fanny Owen.
Thank you.